Você, Red Pill, tomou a pílula vermelha, enxergou a verdade, saiu da caverna do plantão e está liberto da enganação? A tal da vermelhinha saiu do filme Matrix, chegou à política e agora, para os mais jovens, está no mundo dos relacionamentos, revelando as supostas verdades ocultas sobre a natureza feminina, a natureza da mulher moderna e da sociedade ginocêntrica. Mas, estranhamente, há mais semelhanças entre o jovem Sigma, o reaça da internet, e o woke de cabelo colorido do que possamos imaginar. E não, eu não estou falando sobre o fato de que todos, quando ficarem velhos, usarão a azulzinha. Se bem que o woke, no caso, usará vaselina. Para discutir este assunto, chamamos Carlos de Fritas. Alô, alô, você... Agora tem que ter um bordão, né? É isso. Um bordão. Vou inventar um. É preciso inventar o bordão. Câmara fria. É melhor do que câmera de outra coisa. Felipe Trielli. Olá, como vão? Luigi Mamoto. Alô? Mamodo. É por causa do Zé Tibel. É que é problema de jovem, né? Sei. É o Red Pill. Entendi. É. Vai, Red. E Lusca, eu. Lusca. Honorato. Lucas Honoratos. Lucas, Oi? eu queria perguntar uma coisa pra você. Aí Você que é jovem da falei da palavrão. Você que- Aí lascou. mesa. Eu queria saber o que é Sigma, que até agora eu não tive tempo de pesquisar. Que é macho Sigma, Não é Sigma, é que os caras pegaram... O Sigma não é o do Anauê lá? Também. Não é? Mas não é? Não, mas é por... Aquele símbolo é isso, era é o símbolo dos integralistas. Integralista era Os caras que Sigma. não tomam leite desnatado. Integralista. Vai. Vamos direto Não, na não. vaca. O Sigma é por causa do... Sabe o lance do... Eu sei macho alfa. É por aí? Mas por tem aí. outros agora, É por aí. né? O Sigma é o cara que o alfa ele é líder, né? Ah. Né? Então ele lidera, ele toma conta do bando, aquele negócio todo. Ele tá no topo da hierarquia. Tipo eu. É, exatamente. Só um exemplo. E o Sigma é o cara que rejeita a hierarquia e vai embora. Ele fica na dele quietinho, ele não liga pra nada. Então Aí faz ele é Tipo o Sigma. Crocodilo Dundee. Exatamente, é o herói É solitário. o Batman. Exatamente, esse é o Sigma. Então E aí os meninos estão nessa de que a sociedade não presta, e se a sociedade não presta, para que você vai querer estar no topo da hierarquia de uma sociedade que não presta? Então você rejeita a sociedade e vai cuidar da tua vida sozinho. Mas sozinho mesmo, né? Sozinho, Não vai sozinho. depender da mamãe. Aí já é mais Ou complicado. mora na casa da mamãe. Eu acho muito engraçado os caras que querem fugir da sociedade. Todos com celulares. É, e com, né, exatamente. Falando no Twitter, tô muito longe da sociedade. Vai ser ermitão, bicho. Aí vai pra montanha É o e aí que não eu também acho, eu fica com falo. aquele barbão, só come planta. Homens aí da vai- montanha. Vai, come fica assistindo aquele programa insetos, né? Que nem João Largados e pelados. Largados e pelados. Agora, eu vou Quantos sair ca- da sociedade no meu... É que nem eu boto lá, o ser humano não deu certo. O cara tá escrevendo isso no quarto, num Com celular, ar-condicionado. ar-condicionado. Não deu certo foi você, filho. A sociedade deu certo, o ser humano deu certo. Você que deu errado. Infelizmente, tá cheio desse. E o mais engraçado não é só que tem um problema societal, é que de fato tem muito diagnóstico que os caras fazem que tá correto. Tá certo. Sempre fazem diagnóstico bom, né? A gente não precisa mais de médico, né? Diagnóstico todo mundo acerta. Não, pô. agora, mas ninguém acerta uma porra do remédio, né? Exato. Caramba. Exatamente. E o engraçado é que, para além disso, tem o lance dos rótulos, né? O cara sempre tem que categorizar tudo muito bem, segundo a própria lógica dele. E o esquisito é que a lógica e aí não são só os Red Pill, todo mundo praticamente faz isso hoje em dia. Os rótulos que o cara escolhe, eles se tornam como que lentes. O cara bota um óculos. Sim, a e ele- realidade se encaixa. Isso. Pega a realidade. É como a ideologia, né? A ideologia é isso, né? Você sempre. você tentar encaixar a realidade dentro daquela forma de... Na verdade, eu acho que Pensamento. sempre foi assim, né? Quer dizer, eu me lembro que na minha entrada, digamos, na adolescência, óbvio, porque não tem outra idade para o cara fazer isso, Pra ser idiota. para ser imbecil. É o melhor, Sou é o único perfeito momento imbecil. permitido. Que eu era de esquerda e realmente são os óculos que você coloca e toda a realidade vai ter que se encaixar ali. É meio que aquele mito do... Da cama de Presunto. prosciutto. Presunto. A cama do presunto. Cama do Cama do Que aí, presunto. né, você ou estica ou corta o pedaço do cara, da realidade. Então, É isso. é isso. Eu me lembro assim de tudo realmente. Até o livro 1984, ele se encaixava perfeitamente Na ótica da esquerda. na ótica. e Como no- até hoje os Até hoje caras alguém usam, né? tenta, né?
Então é isso. Mas de você certa fecha a realidade para uma lente. Né? De certa forma, se a gente se deixar a natureza agir e sem pensar muito na vida, todo mundo vai fazer isso, até a gente, que é gênio. Não, por que a gente consegue fugir um pouco disso? Porque a gente está sempre questionando e falando, não, peraí, eu vou ler a bula, né? Já que eu não tenho remédio, eu vou ler a bula, que é a Bíblia, né? Tá lá. Tem uma bula já. Sim. Mas mesmo que não seja, que você seja ateu, sei lá, você sempre perguntar, tudo bem, eu estou buscando a verdade. Primeiro, ser sincero na busca da verdade. E depois, quando a encontrar ou não, sempre tá falando, bom, será que é por aqui mesmo? Será que eu estou no caminho certo? Nunca dá como dado, né? Nunca todas as suas ideias. Né? O problema é que a quantidade de rótulos que foi se criando, aí, sobretudo depois da internet, é um leque gigantesco que dá para você se encaixar em todos, algum, quase. entendeu? Quase todos. Sempre tem alguma coisa O de algum problema é que tá você... certo. Exato, porque é tanto, né, bicho? Mas aí acho que tem muito a ver com essa coisa dessa infância Prolongada. estendida, né? Isso. Que é o mundo de hoje. Você tem os caras de 45, 50 anos que parecem crianças, adolescentes, né? Sim. O cara ainda continua a ter os brinquedos, coleciona, sei lá, joguinho de videogame. Star Wars. 50 anos, bonequinho do Star Wars. Nada contra. Não seria um problema se o resto da Se o vida resto dele da vida, inteira... exatamente. Mas não, o cara... Existe uma ideia de que a coisa que o sujeito consome enquanto entretenimento é parte integrante da personalidade dele. Isso aqui é quem eu sou. Exatamente. Quem O cara não você consegue, é. não é capaz de Eu sou Star transitar Trek. entre... eu gosto Eu de sou Star Trekkie. Trek, mas gosto de Sou uma Trek. comédia romântica, né? Trekkie. O cara não consegue, ele tem que... Ou ele vê Star Trek, qualquer coisa E esse, distante disso já começa... E aí é um traço da adolescência, né? Um traço da adolescência. Sim. Você é Coisa meio de ser tribal. obsessivo, né? Você acha uma... Por quê? Você quer você precisa se identificar, você está se descobrindo no mundo. E tá em busca, né? Tá em busca, é evidente. Você verdade, vai se tá encaixando. Quando eu era adolescente era o basquete. Eu tava no mundo do basquete, tudo. Eu tinha que andar de um jeito que a pessoa percebesse que eu jogava basquete. É normal, cara. Você é jovem, se vestia, o andava. metaleiro, o cara começa a ouvir a música, o cabelo tem que crescer, a unha tem que pintar, se bem depende do metaleiro. E se você fala mal de uma banda que ele gosta, Porra, é cara, uma coisa uma ofensa pessoal. pessoal. né? É uma ofensa pessoal. Não, de certa forma, existe um ímpeto na humanidade. Uma parte desse ímpeto é inevitável. Por quê? A gente entende as coisas linguisticamente. Quando você pensa numa coisa, você não pensa na coisa em si. Você pensa numa representação que você construiu na sua cabeça. É aquele negócio lá do Aristóteles. Quando você olha para um troço, você olha para a xícara. Aí você está vendo a xícara. E aí tem uma representação da xícara na sua cabeça enquanto você olha. Você para de olhar, tem uma representação na ausência da xícara. Sim. Essa representação, os antigos chamavam de fantasma, né? Uhum. E aí, de repente, você começa a notar os conceitos, né? E aí você começa a raciocinar os conceitos, os padrões, né? Você percebe que toda xícara tem um puxador, que tem a boca aberta para pôr coisa e tal. Aí você começa a separar as categorias e você vai dando nome para aquilo e você pensa nessas representações e nesses nomes, que são símbolos. Então a gente tem que dar nome para as coisas, a gente tem que saber o nome das coisas, porque senão a gente não consegue pensar em nada. Claro. Que aí o Kant vai perverter e vai dizer justamente em função disso a gente não conhece a fundo nada. Nada, A gente não tem exatamente. capacidade de Nada. conhecer nada, né? E agora o que as pessoas estão dando não é nome às coisas, é coisas aos nomes, né? Coisas- O cara tem o nome e vai botando as coisas dele. Exatamente. E aí, Coisas aos nomes. agora imagina que o jovem ele é confuso por natureza. E ele não se acostumou com isso que, olha, você quer garantir que você vai encontrar a verdade? Para garantir, você tem que sempre estar em uma tensão. Você sempre tem que aceitar o problema e viver com aquela aflição daquele problema. Fala, tem um problema, eu não sei. Se você não aguentar viver na angústia de não entender, você nunca vai entender nada. Que é uma das dificuldades de amadurecer mesmo. Sim. Quando você é jovem, você quer certezas, né? Você quer... Exato. Né? Aquilo... Você precisa... Até para formar a personalidade, você precisa de um chão, assim, né? Exatamente. Dentro disso, uma das coisas que esses teóricos ali de Frankfurt, essa turma sacou muito bem, e hoje em dia todo mundo cai, é a ideia de que há um sistema. Uhum. Um Sim. sistema. E eu tenho que, ou eu estou a favor, ou eu estou contra lutando o sistema. contra o sistema. Sistema. Que sistema, bicho? É. Há uma sistema. tentativa de ordem, que é uma tentativa, enfim, que o ser humano vai buscar sempre. Mas, cara, o cara fala, não, tem um cara lá em cima com toda uma cadeia preparada para me
Exatamente. Esse cara tá, exatamente. ele tá acabando com a minha vida. Isso Não que não haja. em qualquer espectro Qualquer ideológico. espectro. É isso que eu tô falando, Então, qualquer espectro. E todos não os que não lados. haja forças, né? Existem, Mas exato, é existem diferente de forças, todos. tensões de poder, evidente Claro. que tem que Claro. prejudicam muita gente. Mas geralmente os prejudicados reais não estão preocupados com isso, porque eles têm que trabalhar, trabalhar. eles têm que fazer as Sim. coisas, né? É só o carinha maluco que tá lá, não, estou lutando contra o sistema. Aí cai nessas coisas. Tá lá no seu computador, no seu Mac, né? Falando que o sistema não presta. Pô, Porque meu eu amigo, tomei a Red Pill. e tomei a Red Pill. O Louis Lavelle, ele tem uma frase boa sobre isso, que é lá naquele livro da Presença Total, que ele fala em que em tempos de crise, em tempos conturbados, as filosofias que atraem as pessoas são essas, que abrem espaço para autoestima, né? Acalmam as ansiedades presentes, né? E dão uma garantia em relação às possíveis ansiedades futuras, em que o mundo está contra si e que dão de fato esse conforto. Porque se você olha, eu tenho certeza aqui que a natureza feminina é X, né? Eu estou sofrendo com mulheres, por exemplo. O sujeito está lá, pegar um caso concreto. Eu estou sofrendo com mulheres. A menina não me dá atenção, eu fui criado sem pai. Coisa que não acontece quase com um adolescente, né? A minha mãe tá meio doida, eu vejo que tem uns lances de feminismo que ficam falando que eu sou machista. Tem até um vídeo recente do molequinho de 12 anos. Ele tá com o celular assim, estão falando que eu sou machista. Me chamam de machista na minha escola. Mano, eu tenho 11 anos, como é que eu vou ser machista, porra? Eu tenho 11 anos, caralho! Como é que eu vou ser machista? Já sou um ista qualquer, né? Mas pela ótica feminista, o homem nasceu já... Sim. Né? E aí o cara, ele tá nessa, então ele, tô tendo esse problema aqui, a minha mãe, eu não tenho pai pra conversar aqui direito, e a minha mãe não parece que não entende esses negócios, tá todo mundo dizendo que eu sou um vilão e não sei o quê, e de repente o cara começa a ver de fato, do ponto de vista dele, o mundo tá contra ele mesmo, não tem o que fazer, o mundo tá contra ele, e aí ele fala, bom, se toda mulher que interage age assim, e tem um sujeito falando que tem uma tal de uma natureza feminina, hipergâmica, não sei o que a sociedade desse jeito, tá aqui o problema não sou eu, o problema é a sociedade, a natureza feminina, sabendo a natureza eu consigo contorná-la e agir de uma forma melhor, quer seja tratando uma mulher, quer seja, enfim, o diabo que for. Então ele começa, todas as ansiedades presentes são acalmadas, ele tem uma projeção de futuro, ele enxerga o mundo como problema, não é, e ele dá o jeito dele, entendeu? Então é confortável. Mas isso né? é muito parecido com a questão do feminismo, né? Porque a gente fala, uma mulher que é feminista, que acha que todo homem é um estuprador em potencial, ela não teve um bom homem na vida. Porque basta olhar para a realidade. Ou às vezes teve e não consegue enxergar, né? Porque faz aquilo de dar coisas aos nomes. Bota leite. Mas alguém que teve uma vó Neide, uma vó Mirota na vida, não pode ver as mulheres assim. Sabe que existem mulheres pervertidas, malucas e não sei o quê. Tem até os papéis femininos que não são necessariamente da família. As santas, as grandes mulheres, nem precisa ser santa. Então, isso serve para homem e para mulher. E nesses dois casos, eu acho que é uma perversão disso. E o feminismo fez com que tivessem menos mulheres virtuosas, no sentido de serem as virtudes femininas, né? Porque elas têm virtudes masculinas hoje, muitas vezes, o trabalho, não sei o quê, ao invés do acolhimento e tal. E aí você aumenta a quantidade de homens que não vão ter esse espelho em casa ou próximo. Então é uma loucura mesmo, porque é uma coisa que entra num se ciclo aí. retroalimenta. Sim, né? Tem uma influência também mercadológica, né? Imagina você lá é o capitalistão, você tá olhando ali, só tem homem no mercado de trabalho praticamente, né? Que também não é 100% verdade. A própria Paty, quando veio aqui, ela fala sobre a força de trabalho americana ter sido formada por mulheres pra caramba. Sim. Mas imagina que, poucas mulheres estão trabalhando, né? A maior parte é homem. As mulheres não estão interessadas, no geral, em trabalhar. Ou seja, você tem uma oferta de funcionários menor, o que significa que há mais competição por trabalhadores, então você tem que pagar mais. Agora, Oferta e demanda, né? se de repente você pega esse 50% da população que está inativa e joga no mercado, teu custo cai bastante, mano. Então teoricamente pela metade, né? Exatamente. Então, o cara bota a mulherada no mercado de trabalho, cria se você pega muitas dessas feministas, são financiadas, inclusive,
por grandes capitalistas, né? Sim. O caso mais recente que a gente tem é o da Judith Butler, né? Que é... Nego enfiou dinheiro lá. A Ford Foundation que financiou. Você pega o Gender Trouble, Sim. as primeiras edições, se não me engano, tinham os créditos lá da Ford Foundation. E aí os caras enfiam dinheiro nessas mulheres, joga essas ideologias, joga a mulherada no mercado de trabalho, a mulherada começa a mudar, começa a dar um monte de problema ali. As leis começam até, de certa forma, no começo, com razão, porque realmente as leis muitas vezes davam mais benefícios para os homens. E aí o pêndulo começa a virar e começa a virar privilégio. Assim como aconteceu com a raça, com, né, tudo. Em vez de ter igualdade ou benefícios, vira privilégio. Então, de certa forma, isso era uma coisa que eu queria colocar aqui, os Red Pill, eles não são nem aquilo que a grande mídia quer mostrar, assim, um bando de cara maluco, que tem os malucos, né? Mas que só quer saber que tá tudo errado com tudo. Porque eles têm um ponto mesmo. Algumas coisas, é o que você falou, o diagnóstico tá. Agora, também não é aqueles caras que uma boa parte da direita fala, não, eles só querem, são caras que só estão pensando nos direitos dos homens e não sei o quê. E que eles vão um pouco além disso, acaba virando ódio ao feminino. Sim. A gente vê isso no Twitter, Exatamente. a rodo, o cara que odeia a mulher. Você fala, cara, Sim. que Você fala, rapaz, triste, né? esse menino é um não sinal tem mãe. trocado, é um sinal trocado do feminismo. Acaba sendo um machismo sem o ismo bom, vou fazer. Esse lance do feminismo de sinal trocado faz parte da cartilha argumentativa deles. Provavelmente, você falou, feminismo de sinal trocado já deu o gatilho no moleque, ele tá respondendo. Ele já tem uma resposta pra isso. Sim. Não, eu já vi isso, Ele provavelmente não. E as respostas variam de coisas como: olha, não temos um movimento organizado, nós não somos coletivistas, não sei o que. Mas a gênese da ideia de Red Pill enquanto conceito intelectual, ela é mais ou menos a mesma do que, ou ela tem pelo menos estruturalmente muitas semelhanças com as ideias que fundam os pensamentos coletivistas revolucionários. Sim. As mesmas, né? Exato. Então você pega, a primeira vez que o termo Red Pill foi usado como metaforicamente desse jeito foi no Matrix. Então, é aí que eu ia... Vamos voltar para o começo, porque muita gente, não só as tias do Zap, muita gente não está familiarizado, tirando o Matrix, que é o que muita gente viu, não está familiarizado. Começa do começo. A primeira vez que pintou esse negócio foi no Matrix. Agora foi no Matrix. De onde você parou. Então, a primeira vez que veio esse negócio foi no Matrix. Os irmãos Wachowski, eles estavam se baseando numa ideia... Desculpa. Irmês. Que mudaram agora, né? Desculpa. Bizarro, desculpa. Isso é muito bizarro. Você que é intolerante. Então, eles estavam se baseando num outro filósofo, que inclusive é esquerdista, né? E eles acabaram tratando o conceito que o cara inventou de uma forma que ele mesmo não gostou, né? O próprio filósofo. Exatamente, né? Eles encaravam a Red Pill como uma espécie de a lente que faz você se libertar do sistema. Não necessariamente a verdade que foi encontrada. Mas aí ficou esse lance de encontrar a verdade e acabou que a semelhança ficou muito mais próxima da alegoria da caverna do Platão do que da fonte original dele. Mas o ponto beleza, apareceu no Matrix, como é que isso foi pra política? O primeiro sujeito que usa isso na política e traz isso pro debate na internet é um cara que na internet era conhecido como Mencius Moldbug, que é um filósofo político que fundou um movimento chamado Dark Enlightenment, que é como uma contraposição ao iluminismo, né? E que influenciou lá o Steve Bannon, um monte de cara. Sim. Né? Então e ele, cara, a teoria, a sociedade ideal que ele defende, só porque o pessoal falou, Steve Bannon é de direita, né? Extrema direita. Ele defende uma sociedade que é uma mistura de monarquismo com anarcocapitalismo muito doida, que ele chama de patchwork, que é uma sociedade descentralizada em que as pessoas têm 100% de autonomia, mas nenhuma voz. Então você não vota, você não faz campanha, mas você pode mudar de uma jurisdição para outra e ter um pacto de paz forçado entre jurisdições diferentes. Então todos os territórios são autônomos. Tranquilão. Você impõe a paz à força. E aí, eu não quero morar aqui, que aqui é comunista, eu vou pra cá, que os caras são mais diferentes. Isso não tá tão distante, né? Logo vai ter as bolhas aí. Então, ele defende essa ideia. Eu tenho até preguiça de entender a história toda. Também. Mas essas utopias. O Red Pill onde é que entra? Entra porque ele acredita que existe uma estrutura na sociedade chamada catedral.
O que é a catedral? Essa história eu achei legal. É interessante. Eu concordo um pouco. Tem um erro ali, mas tem... É só uma mudança de nome, mas vai. Que seria o espírito do tempo, mais ou menos. A cultura dominante, né? Exato. Tem a catedral, e a catedral é como fosse uma estrutura que move a sociedade para um determinado lugar, né? Então, por exemplo, ele considera que hoje em dia os progressistas estejam com a catedral, muito embora isso possa estar mudando. Então, a pessoa que ela vive na inércia, ela é movida pela catedral e ela se torna meio que uma progressista. E é verdade mesmo. Você vê o jovem que não pensa no assunto, né? Que não está estudando e tal, ele... tirando as influências, por exemplo, que pode ter da família imediata e essas coisas, que vão se enfraquecendo com o tempo também, o cara sair de casa e tal, né? Ou dos amigos, às vezes os amigos tiram ele. Né? Então, esse cara que está na inércia, ele vai indo pro progressismo. E ele fala, na Idade Média, a igreja estava com a catedral, é irônico. Pois é. Construir a catedral. Portanto, as pessoas, elas passivamente iam se tornando católicas. Mas é por aí, eu acho que... Se bem que Qual não é tem, o erro que você falou? Pelo espírito do tempo. É que também não tem como você se tornar católico passivamente, né? Você precisa de um ato de vontade. Sim. Você pode ser nominalmente católico, né? Não, e comparar, por exemplo, a influência da Igreja Católica na Idade Média com a influência que esses caras têm hoje é bizarro, é impossível, entendeu? Eu gosto daquela... O Papa mais poderoso da história, o cara não teve 1% da influência que esses caras têm hoje. Entendeu? Um influencer. Imagina o cara fala assim, não, vou publicar a partir de amanhã, todo católico vai ter que acender uma vela de manhã. Cara, o cara publica isso, vai levar 100 anos para chegar no final da Europa. Se chegar. Sim. E chega meio telefone sem fio. Mas é uma vela ou 5 velas? Não, puta, cara, eu não lembro, não sei o que. Passou de geração em geração. Então, esse lance da catedral tem um problema, que é ele presume que a catedral ela é quase onipotente, porque, de fato, existem outras influências para além da catedral. Se você, se o cara viver na inércia, tirando as outras influências externas, ele se torna progressivo. Mas tem mãe, tem pai, tem amigo, tem. Sim. Então existem outras influências e tem as próprias tendências do sujeito. Pô, se o cara é revoltado, se ele é daquele tipo revoltado por natureza, ele vai ser sempre contra a catedral. Exatamente, vai ser sempre contra a catedral. Então, e existem essas pessoas que mais ou menos que nem nós. A gente é meio do lado que é sempre contra a catedral. Aí governo. Sim. E ele trata a emancipação em relação à catedral como um bem em si. Mas ele fala que, olha, para você se libertar da catedral, você tem que tomar suas red pills. Né? Então, a red pill seriam essas chaves, esses conhecimentos-chave, que fazem você se libertar da influência dessa estrutura. Ele fala, você tem que se libertar disso aí e seguir o seu próprio caminho. Você tem que... Então, da mesma forma, a feminista fala, não, tem um sistema patriarcal, opressor, desgraçado. Que para ela é a catedral. Exatamente. Então, você tem que se libertar disso. Ela só não está chamando de red pill. Né? Mas você tem o conhecimento, você vai estudar história e você se liberta do sistema. Né? Da mesma forma, se você entende que as mulheres são hipergâmicas, a sociedade é inocente, não sei o que, você se libertou da catedral. Então você vê que o princípio é exatamente o mesmo. E tem uma outra semelhança. Tomei a red pill. Eu acordei. Eu sou woke. Eu estou acordado. Sim. É um outro tipo de wokeismo. É o wokeismo... Inclusive, se você quiser explicar a origem do woke também, talvez seja bom. Porque o pessoal, por mais que tenha tido o carrossel lá e tal, do termo woke, que é o bem termo curto. woke foi, nos anos 60 foi justamente isso. Era, na verdade, agora eu não sei se eu vou lembrar exatamente, mas veio do movimento negro, que começou a falar, não, a gente precisa acordar para essa nova realidade, que a gente é oprimido ainda e não sei o quê. E aí, é engraçado que depois, nos anos 90, assim, os brancos começaram a pegar esse discurso e acontece coisas do tipo, aquele cara que saiu vestido de mexicano na rua, todo de mexicano, e falando, você acha isso ofensivo? E todos os brancos achando, nossa, isso é super ofensivo. Eu chegava nos mexicanos, que legal, mira! Então, o wokeismo, ele começou como um despertar, vamos dizer, de consciência negra, né? A gente tem o Dia da Consciência Negra, e acabou se transformando num movimento... que dentro do contexto dos direitos civis americanos, fazia sentido. Fazia algum sentido, isso. Mas aí,
acabou virando, como sempre, né, uma arma política para ganhar mais poder. Sim. E é o que acontece hoje, né? A gente tem. E o Red Pill, como você falou, é sempre você acordar para uma verdade escondida. Exatamente. Né? Só eu sei e a minha turminha. Só meu grupo que sabe. Conhecimento esotérico, né? É por aí. Com S. Mas só como curiosidade, tem um documentário que chama The Red Pill, que foi... nem sei se foi antes desse movimento ou se foi ao mesmo tempo. Foi um pouquinho depois, porque o cara que usou o Red Pill para relacionamento, até onde eu sei, foi um psicólogo meio behavioristazão chamado Rollo Tomassi, que era do grupo... Rolo Tomás. Era do grupo dos caras que ensinavam o moleque a pegar mulher. Então você tinha que tomar Red Pill para entender, para pegar mulher. Porque olha que curioso, essa menina Casey J, eu tinha ouvido essa história há muito tempo, eu fui pesquisar para ver se era isso mesmo. Ela fez um documentário chamado The Red Pill, e chama Red Pill porque ela foi fazer um documentário pró-feminista e começou a buscar e entrou numa comunidade dessas masculinistas que falam, eu acho que é a Voice for Men, eu acho. A Voice for Men, é isso mesmo. Isso. E aí ela começou a ver e falar, pô, os caras... tem umas coisas assim, mas não é o que a gente imaginava. Não são aqueles machistas escrotos, entendeu? É uns caras que têm uma filosofia. Na mulher. Tem uma filosofia, tem um jeito de pensar. E aí o Red Pill dela não foi apoiar o feminismo, foi ao contrário. Ela começou a ver que as feministas não conheciam o pensamento dos caras, então criavam espantalhos. E os caras tinham realmente resposta para todas as questões do feminismo, né? Mesmo respostas erradas ou não, eles conheciam os argumentos. E aí ela falou, pô, eles estão muito mais certos da realidade. Exato, ela fez o documentário Então, dela. o Red Pill, eu nem sei se o Matrix estava tão errado no sentido da filosofia do cara, porque ele não era necessariamente uma verdade, era realmente se libertar da Matrix, do sistema. Exatamente. Mas as pessoas começaram a interpretar isso como é a verdade ali. Isso, exatamente. E de uma certa forma, é como se fosse uma pílula mesmo, que quando você toma, você altera completamente a sua percepção em relação à realidade. Talvez você não esteja tendo uma percepção mais verdadeira, mas é uma outra. Só um efeito narcótico. Exatamente. Talvez você não esteja vendo a realidade, você só esteja mudando de óculos que distorcem a realidade. Um outro efeito. Mas não é isso que a gente sentiu um pouco quando saiu da esquerda? Uma sensação de que, pô, eu tô vendo coisas que os outros não estão vendo. Assim, mas a gente advogado do diabo, mas é assim. Mas acho que é diferente. Aí a gente está tomando contato com a realidade, saindo de uma espécie de bolha, né, de um pensamento único. Que era único. Que era formador de opinião, como tenta ser até hoje, né? Você pega toda a imprensa, ela né? Ela, inclusive, é essa criadora de espantalhos, né? Hoje a gente teve um exemplo recente da Piauí, falando por que Santa Catarina atrai tanto neonazista. Porque eles são atraídos. Porque vão para Santa Catarina. Quer dizer, só porque não vota no candidato deles é neonazista, entendeu? Então, Fala. Não, mas você tem essa criação todo o tempo inteiro desses espantalhos. E a gente saiu disso, né? Você tá dentro... É como a mesma coisa, você lê um livro... Pô, caramba, eu não sabia disso. Não, e é muito irritante quando os caras fazem o espantalho do que você pensa, né, cara? Por isso que eu fico pensando se os Red Pill não estão vendo não a gente puto também um pouco, porque a gente não conhece não conheço, pelo menos a fundo a filosofia dos caras. Eu acho que tem um monte de furo, pelo menos não, as mas coisas você tem cara, gente boa, você pega, por exemplo, o Guilherme Freire, eu não sei se ele está inserido nesse movimento, mas ele era um cara que falava bastante sobre Red Pill, inclusive tinha até programa na BP no Brasil Paralelo. É que é um puta nome bom também, né? A analogia é ótima. A analogia é justamente isso que eu ia falar. Essa metáfora feita no filme é ótima, é bacana. Você fala, pô, é o tirar escamas dos olhos, né? Sim. Que é mais ou menos isso. A gente vai estar o tempo inteiro, porque é aquela coisa, você está sendo inserido numa realidade. E essa realidade, ela vai te consumindo, porque você tem o teu dia a dia. Enfim, você vai construindo um pensamento baseado no quê? Você não tem como ficar estudando o tempo inteiro. Sim. Né? Então, algumas coisas vão ter que então você consome o jornal, você consome não sei o quê, você consome o filme. A sua mente vai sendo moldada nisso. Quando você entra e começa a entender certas coisas, aí vai depender da tua curiosidade, o quanto você quer ir nisso se aprofundar ou não. Agora, eu acho isso, a realidade ela tem toda essa complexidade. Você não precisa estar o tempo inteiro sendo um Red Pill, nem estar o tempo inteiro sendo um Blue Pill. Agora, como é que esses universos se conversam?
Esse é o grande problema do eu acho mundo que de hoje. Blue Né? Pill nunca critiquei, tá? Na boa. Tá na idade. Blue Pill, em algumas ocasiões, são bem... Não pode ser todo Sobretudo dia. quando a gente tá deitado. Um dia... Tem Vai, Mas manda. parece que tem um perigo aí que é o seguinte, que no caso da Red Pill, não me parece que isso está acontecendo com tanta força. Mas sempre que tem um rótulo, né, o rótulo ele é usado como uma espécie de um feitiço. Então você tem o rótulo ali. Eu sou do grupo X. Tem pessoas fora desse grupo X, essas pessoas são inimigas. Então você começa a usar o rótulo para invalidar outras pessoas e atribuir, que é a criação dos espantalhos que vocês estão começando. É o fascista. É isso, Exato. se eu fascista. terminar de falar, era a coisa do Guilherme Freire. E, cara, ele tem uma base excelente. Ele fala coisas que realmente você olha e fala, pô, tá com de razão. O moleque estuda. O problema todo é sempre a falta de vivência, né? É quando você trata aquilo que você estudou como uma verdade absoluta, Exatamente. né? E você não enxerga Deslocado. todos os pontos em que ele deixa de fora. Você sabe né? tudo sobre a água, sobre a pressão do ar, sobre não sei o que, só que você nunca mergulhou na piscina. Exato. mais ou menos O ornitólogo e o passarinho. isso aí. Né? Que é uma metáfora boa. Cara, é o crítico. Eu sei exatamente como é que se faz um texto, mas não sei fazer um texto. Mas você falou de Santa Catarina, dessa história, né? É engraçado porque o negócio do espantalho é tão forte que agora os caras precisam de um espantalho, né? Porque assim, no Brasil tinha carecas do ABC, que era um monte de moreninho nazista, velho. Tipo, não vai ser... O Brasil tem de tudo. Se você procurar, vai ter de tudo. Tem judeu vai facho ter, também. Vai ter de tudo. Tem mesmo. Judeu facho, viu, os sim. caras. Nossa, querido Fidalgo Barulho. A questão é que o sistema, nesse caso, a grande mídia, o sistema político... Eu acho que se é um sistema mesmo, é um sistema midiático. Né? Que é o menos capaz. O establishment, que é o mais parecido com o sistema que a gente tem, né? Eles com a vinda do Bolsonaro... E o Bolsonaro, eu sempre falo, não é o Bolsonaro, é o resultado de um pensamento que começou antes e que as pessoas enxergaram nele um cara que poderia gerar aquelas coisas que eles queriam. Uma espécie de síntese uma mal síntese mal feita. feita. Mal Virou um feita. símbolo meio que catado na... Puta, é isso que nós temos. Puxa ele aqui. Não tem outra coisa. Vai lá. E com todas as suas coisas boas que isso trouxe e as coisas ruins. Mas os caras perceberam, a gente precisa acabar com isso na raiz. Então, a busca por espantalho tá tão grande que acontece um negócio nas escolas e eles já falam, isso é culpa das fake news dos bolsonaristas. Cara, coisa. Você pode falar de tudo da gente, assim, mas menos que a gente tenha alguma coisa a ver com um cara matar uma criança de 4 anos. Sim. Entendeu? Tipo, porra... Somos nós que queremos preservar as vidas, desde da ventre, mudança né? de sexo dentro em todos os sentidos. Então, assim, não faz sentido. Quando eles buscam falar, claro, eles vão achar o pensamento que for no Brasil inteiro e vão falar, sempre olha, o isso é um perigo para a nossa sociedade, a gente precisa acabar com isso. E aí vai todo mundo, inclusive nós juntos, né? Não, como o nosso isso, lado... o cara bota a lente ali. Mas como o nosso lado vilaniza também, gente que às vezes nem sabe o que está acontecendo. Sim, o contrário acontece. O cara votou no Dilma. lá, no Dilma. Cara, o que eu posso fazer? Eu tenho que torcer pra essa pessoa ser boa, entendeu? Às vezes o cara votou porque ele tem um parente que morreu da doença, viu o Bolsonaro falando uma parada, um monte de ficou bobagem, cara. Desculpa. Claro, e aí ele foi lá e... Falou, pô, eu não confio mais nesse cara. A desumanização, né? Não, a desumanização é ruim. E o cara que acredita no discurso populista mesmo, entendeu? O cara que não viu... tem culpa. O cara vai lá, Que ele acha porra, que eu tenho os fome. pobres, Tenho fome. E tem um antídoto maravilhoso pra isso, que é o seguinte. Você pega um moleque Red Pill, inclusive aquele podcast do Vilela, que botou os dois lá, o Júnior e o outro, que eu não lembro, pra conversar com as feministas, elas, que vocês falam isso, eles falam, não, a gente concorda, os caras, ué. Vocês concordam? Deu bug. Não, mas... E elas toda hora tentando puxar, mas teve um outro cara que disse isso, mas eu Não concordo. É a grande espanto que eles têm quando a Sim. gente fala assim, não, a gente não gosta de nazista também. Tipo assim, como assim? É que todos os meios de comunicação falam tanto que a gente está ligado a essa corja aí, que as pessoas acabam acreditando. Você fala, não, eu concordo com você em 70% do que você pensa, os 30%, provavelmente, muitas deles você acha que está defendendo uma coisa, por ignorância você defende outra. Sim. Por exemplo, eu quero que o pobre se dê bem, por isso eu quero o comunismo.
Você tá achando que você tá defendendo, mas você não tá. Então, provavelmente a gente concorda em muita coisa. Então, quando você humaniza o seu oponente, você até mais fácil de convencer, né? Se você conversa com o cara, eu vou falar bem a verdade. O cara fala, não, que as feministas isso, as feministas aquilo, e não sei o que, e o cacete. Pô, primeiro que as feministas não existem. Existem pessoas que gostam do negócio chamado feminismo, e normalmente... Tem algumas mais radicais, outras menos. E a pessoa média, assim, ela não é a feminista militante estereotípica. Não, ela é uma mulher lá normal, que ela acorda de manhã, vai pro trabalho, volta... É que passou a vida ouvindo esse termo, que esse termo tem uma conotação positiva pra vida dela. Pra alguns, né? Ela falou, não, eu sou feminista mesmo, defendo as mulheres. Claro, nós também. Exato. Aí ela, a menina tem lá uma mãe evangélica, um pai, não sei o quê, ela não gosta muito da religião, às vezes ela vai na igreja pra agradar os pais. Mas e aí ela também não detesta tanto o cristianismo assim, porque, é minha mãe, meu pai, eles são gente boa. Vê a igreja do bairro ajudando o pessoal. Disse, não é tão ruim esse negócio. Mas ela fica com aquelas paradas na cabeça. E se você for conversar com essa mulher, talvez ela seja até mais afável do que a menina liberal, militante, que defende tudo que você gosta, entendeu? Exato, sem dúvida. E talvez mais próximo de você, no sentido espiritual, humano, né? Porque é isso, essa simplificação de todo mundo, porque as pessoas simplificam tudo, é que atrapalha até o diálogo. A gente não consegue conversar. E não estou dizendo também que não tem os psicopatas da vida que merecem um supapo. Não, mas esse umas minas que são meio loucas, aquelas mulheres que falam que tem que assaltar mesmo. Essas aí, porra. Esse é um ponto de debate que dá um insight muito interessante. É o seguinte, achar que as pessoas que pensam como você são legais... É uma bobagem. Puta bobagem. Eu já tive papos muito mais estimulantes com pessoas que pensam completamente diferente de mim do que gente que pensa a mesma coisa. Exatamente. Entendeu? Porque tem gente que tá atrás, tá querendo alguma coisa. Verdade, tem gente que não, tá ali, chegou, eu sou foda, eu sei de tudo. Eu vou te dar 10 passos para você fazer o seu copyright ter 10 mil reais por semana. Cara... Pegar 10 mulheres. Aí você forma um batalhão de caras que não vão conseguir ganhar 20 reais por semana, né? Porque é gente ruim. Não adianta, você não vai conseguir formar só gênio. É isso aí, né? E os caras... A merda dá quando, de fato, o cara... populariza e vira receita de bolo. Quando o cara... ele levou aquele rótulo a sério. Ou seja, ele caiu no feitiço. Caiu no feitiço. Estou enfeitiçado. E ele começa a usar aquele negócio... Rapaz, é assim, talvez isso sirva para você agradar um grupo de referência, talvez se o grupo de referência tiver ascendido socialmente, você ganhe até algum dinheiro com isso, se estabeleça, mas isso aí, olha, vai te distanciar cada vez mais da realidade, porque, e te distanciar cada vez mais do próximo, né, porque até mesmo que você não coloque oposição, você tá falando de um red pill com um red pill, quando você trata o cara como um red pill, esse cara aqui concorda com as mesmas coisas que eu, você não tá falando com uma pessoa. Você não tá falando com sei lá, o Heitor que tem uma mãe, um pai que nasceu no ano tal, que ouvia tal música, que teve tal influência, que sofreu tal. Não, você tá falando com um conjunto de ideias. Então, você não ama aquela pessoa. Claro. Você não consegue se aproximar dela. E é engraçado, você falou uma coisa que às vezes a gente mesmo se surpreende, né? Porque eu falo assim, às vezes eu posto alguma coisa, ou eu tô falando, mesmo nos programas aqui, a gente tá conversando e tal, e eu falo alguma coisa que é tipicamente de esquerda, sei lá, uma banda, não sei o quê, e de repente um monte de gente fala, pô, que legal, eu gosto disso também. E eu falo, caramba, mas esses direitistas tudo gostam, né? Você mesmo se surpreende porque você já botou todo mundo na caixinha, não sei o quê, e de repente, pô, porque a gente sacaneia MPB, ou principalmente Morgan, não sei o quê, aí eu falo de uma banda meio lá do B, a gente tocando no Notícias de Quinta, Joelho de Porco, uma banda que pouca gente conhece, um monte de gente, pô, adoro, já fui no show, eu falo, cara, nosso público normal, conhece Joelho de Porco, gosta do Joelho de Porco, eu acho mal interessante isso, porque a gente mesmo cai nesse erro. Se surpreende, a gente acha que está dentro de uma caixa também. Exatamente. É bom assim. E olha qual é a bosta, isso você cria várias falsas polarizações. Às vezes tem gente que quer mais ou menos as mesmas coisas, que tá usando termos trocados e as pessoas se separam. As pessoas começam a se odiar, né? Ou às vezes elas não querem 100% as mesmas coisas, mas tem alguns interesses em comuns que elas nunca vão saber, né? E as pessoas se separam e elas ficam todas debaixo de estruturas criadas por um grupo de pessoas que são, de fato,
parte da polarização real. Isso, Sim. exatamente. Então você joga uma polarização falsa. Você não passa de títere. Total. E aí lá em cima tem lá um bando de... Impressionante que todos esses termos já estão lá atrás, né? Tem os idiotas úteis. Sim, que tá ali, ó. E aí você passa patrulhas realmente ideológicas. aquele monte de gente. Você vê pelos comentários no Twitter também. A Tabata falou uma coisa, você sabe de onde ela vem, você sabe que ela foi criada praticamente. Outro dia achei até uma capa de revista que é as novas, antiga, as novas influencers que vem aí, tava a Tabata lá, novinha, não sei o quê. Tava já sendo criada há muito tempo. E o cara curtindo lá o negócio, porque ela falou uma ou duas coisinhas e o cara lá, massa de manobra porque total. também ela só e manda achando que ela tá- platitudes, né? Sim, você e achando que ela não é do discordar. sistema. Que ela não é do achando que ela sistema, está exato, contra o sistema. exatamente. Não, e cara, ela prova, ela é a materialização do sistema. E vice-versa também. Você vê uns caras desses que tem, sei lá, um deputado X ou Y. Tem uns que a gente acha mais sérios, mas e tem outros que a gente sabe que são parados. Só pra não ficar etéreo, procura lá. Tabata Amaral Lehman Fellowship. Pronto. E aí depois procura Lehman Fellowship, Grupo Político X, Grupo Político Y, o nome dos think tanks. Aí você vai achando a linha e você vê, rapaz... Follow the money. Puta, Não é natural uma quem pessoa... é que tá pondo dinheiro nisso? Então. Não é uma pessoa carismática que consegue votos, né? Ela tem todo um negócio por trás. Não, E aí essa é a coisa mais sensal que eu já vi. Bonitinha. E do nosso lado Tá também ficando tem feio, infelizmente. do nosso lado tem Baranga, né? tem aqueles caras que são super barulhentos, não sei o quê. E aí você vê os caras que até concordam com a gente falando coisas, você fala, cara, você tá tão equivocado. Exato. Tá Não, tão... eu parei, assim, geral, assim, perdi o barato faz muito tempo com essa galera. Entendeu? Até porque você vê que muitos deles, os objetivos são tão mesquinhos, são tão pequenos, cara. De poderzinho. De micropoder, entendeu? Eu não... Cara, falou demais na internet, pra mim, eu já começo a desconfiar. Tipo nós aqui. 1 hora, 2 horas por semana. Aí a gente fala, que eu coloco É um o Twitter, papo, né? eu coloco o Mas- Twitter. O Twitter pra mim é o problema. Eu acho que o grande problema é acabar o Twitter. Mas o Nada, Elon, faz Twitter- outra coisa. Pega esse Não. grana aí. Twitter, eu me informo pelo Twitter. Eu Eu sei, não leio mais jornal. também eu gosto do Twitter. Eu Mas- reclamo, A gente fala também dos Red Pills, você falou, principalmente o MGTOW, que é o pessoal mais ainda, né? mais radical. né? Going Their own way. their own way. Inclusive, né, seguir Indo o próprio seguir caminho, o se próprio libertar caminho. da catedral, tava dado lá no começo que é dessa merda. E esses caras, eles tentam se afastar do sistema, ou seja, se afastar da vida. Que tem coisas também que não dá pra gente voltar pros anos 40, Não, pra claro. 1600 e não sei o quê. Em 1600 eles não cansariam de voltar, não, tenho certeza. É. É tudo uma ideia aí Que fica- pós-romântica ainda. Bem- Não, porque tem cara, por exemplo, que fala, não, essa coisa de tratar bem as mulheres, elas não, é uma bobagem, assim, do cara que, é o tipo cara que não conheceu muitas mulheres. Porque Exato. realmente tem as mulheres que gostam de ser meio maltratadas, que gostam do bad boy, e tem mulheres que gostam de homens bons, de homens Não, é que decentes, cuidado, você né? falou assim, essa besteira de tratar bem a mulher. Eu falei isso? Não, é que saiu na Saiu frase. Na frase saiu, saiu é. mesmo. Mas é o Eles pensam seguinte, essa besteira de que que tratar não- bem a mulher é ruim, né? E assim, não, o cavalheirismo é o que acabou com o homem. Tipo assim, não, o cavalheirismo não é só a noção clara de que as mulheres têm algumas fraquezas físicas, inclusive, que a gente precisa, a gente Proteger, não pode tratar igual. proteger, eu não posso tratar lógico. você igual eu trato a minha mulher. Eu até hoje ponho a minha mulher do lado direito da calçada. eu não, também, são coisas- eu também. Quer Total. dizer, direito se eu tô indo. Não, você põe do lado das dentro, casas. do lado das É, casas, Eu fico pro lado da rua. Mas assim, então esses caras estão querendo sair da realidade. E aí entra, eu acho que foi você que escreveu, ou foi o Rafa, você foi, a pergunta que é, a gente, o Olavo cita o Ortega y Gasset, eu sou eu e minhas circunstâncias. Os caras estão fugindo das próprias circunstâncias. Exatamente. O tempo inteiro. Do seu próprio tempo, da sua história, né? Porque a gente tá na história. É, Não tem- dá tem pra... Quer dizer, não quero pra ser fugir. marxista aqui. Não. Inclusive, isso afeta as mulheres. Porque também tem um movimento feminino do nosso lado que a mulher parecer ser Uma tipo, romântica dos Santa anos 30. Teresa do É, menino de- exatamente. o tempo inteiro, entendeu? Não é assim, cara. Não é assim. Você tem O é isso. movimento feminino me lembrou só uma frase rápida do Milor, do que eu quadril, acho dos ótimo. quadris. O melhor movimento melhor feminino. movimento feminino é dos quadris. É o dos Sério. quadris. Clássico.
Clássica. Milor é genial. Milor que era odiado pelas feministas. E hoje seria, se tivesse nessa mesma toada, lendo o que ele já escreveu, ele ia ser odiado pelos woke também. Certamente, toda essa turma. O melhor é o do Isaiah Berlin, né? Que ele era odiado pela esquerda e pela direita. Pela direita, pô, sim. Pô, esse é um sonho. Mas assim, como o Olavo. Hoje o Olavo... Sim. A gente precisa saber lidar com o que a gente tem. As mulheres estão no mercado de trabalho, por exemplo, hoje, e a gente precisa viver com isso. Claro que se eu puder e se ela quiser ficar em casa só cuidando dos filhos, se eu tiver a condição, eu acho lindo. Eu até acho que é, mas nem todo mundo tem essa condição. Existe uma realidade. Podem ter casos, inclusive, que você forçar essa situação possa ser problemático. Eu vou deixar minha mulher em casa... Aí eu vou trabalhar o triplo, aí eu não vou ter... O cara tá sempre estressado, não consegue passar tempo... E pode realmente não ser uma vocação da mulher ser uma mulher do lar. Não, é isso que eu ia falar. Eu falei assim, que é só homem que tem vocação, mulher não. Mulher não. Toda a vocação da mulher é só ser mãe. Ela não tem nada assim que Não, mas há uma coisa feminina. Chiquinha, mas assim, ela também tem... Cara, tá cheio de mulher ao longo da história. Sim. Que modificou. A Chiquinha Gonzaga não tocaria piano. Ou seja, só tocaria pro marido dela. Se ela tivesse. Pensando bem, tanto exemplos bons quanto ruins. Tem a Santa Joana d'Arc, tem a Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila, que inclusive lia a Bíblia na época que mulher meio que não podia ler. Não podia ler. Então, o que acontecia também, isso é uma coisa muito, muito da nossa turma, assim. Não, porque isso não aconteceu, não proibiam as mulheres de fazer coisas. Algumas coisas proibiam. Vai viver no... Não, você vai falar, não, os negros... Não sei. Cara, vai viver na América nos anos 40, nos anos 50. Cara, era assim, um terror. Dentista se recusava a atender uma criança negra que estava com dor de dente, cara. Isso é uma coisa mais... Não foi, você falou, né? O cara teve que ir no veterinário. Cara, desculpa, bicho. Você falar que isso aí é uma sociedade saudável... Que saudade o cacete. Eu pego um dentista dele e esse lance... E arranco o dente por dentro. Da reabsorção da circunstância é importante também, porque, olha... Você é a sua circunstância. Em que sentido? Não é só no sentido de que a circunstância se impõe e você vive nela. É de que a circunstância, de uma certa forma, também tem influência sobre você. Exatamente. As coisas que estavam passando na TV enquanto você era criança, elas são a circunstância. Exato. O seu pai ser um bom pai ou um mau pai são parte da circunstância. E como você participa da realidade, não existe uma realidade separada e você... Existem individualidades e limites que fazem parte do mesmo contínuo, né, por assim dizer. Né? Então você, participando da realidade, sendo você, eu não estou advocando nenhum panteísmo aqui, pelo amor de Deus, você tem certas coisas que influenciam mesmo. Né? Algumas. Claro. Então, você está inserido numa cultura. Claro, a música que você ouviu, o livro que você leu. Mesmo que você esteja contra, você está contra essa cultura. Claro. Você não está contra a cultura do século VIII. Você está contra essa cultura. O curioso é que quando você nega esse negócio, às vezes você fecha o olho para algumas das influências que esse troço tem dentro de você e você termina sendo um agente da coisa que você disse que está lutando contra. Porque o cara não vai na origem, ele não sabe de onde ele tirou essas ideias que ele tem, entendeu? Os MGTOW. Os MGTOW, por exemplo, esses caras, tem alguns ali, agora não são todos, que os caras têm como fosse uma cartilha de como você viver a sua vida de forma segura, sem você se lascar na mão das leis misândricas e o cacete. Então, olha, você vai trabalha, não compra casa. Você aluga o menor lugar que você puder, trabalha aí, vai malhando para você ser saudável, cacete. Você guarda o seu dinheiro, investe tanto em não sei quem, aí você vai ganhar uma grana, você vai poder comprar o seu videogame, a sua boneca estranha, as suas... Boneca estranha. As suas paradas, e você vai poder viver o máximo ali, os seus prazeres sem gastar nada, e você vai até o fim da sua vida, você vai ter uma aposentadoria. É um negócio materialista, né? Não, total, e olha, pra começar. Esse estilo de vida é exatamente o estilo de vida que os sujeitos do Fórum Econômico Mundial, esses caras querem para as pessoas. Você não terá nada e será feliz, você vai alugar as nossas coisas. Tem vídeo antigo do cara falando, o que a gente vai fazer com as pessoas que se tornarem improdutivas? Acho que uma mistura de drogas com videogame. Então, o cara não tá preso a nem forçar o cara, ele já tá indo, né? Então... Cara, que loucura isso.
Essa coisa de viver à margem também, não tem nada de elevado, não tem nada de transcendente, não tem nada de... Pô, você está com uma mulher, aliás. Não é só assim, eu vou transar, ela vai me trair, não vai me trair. Cara, tem tantas outras coisas envolvidas, claro, né? Pequeno, tão maiores e tão mais... Pô, que nem dá pra começar a falar. E aí o cara fala assim, não, pra eu não sofrer isso aqui, uma traição, ou sei lá o quê, eu vou fazer da minha vida uma vida de bosta inteira, do começo até o fim. Ele tá no romantismo, é Byron, é Shelley, é Goethe, é o Werther do Goethe. Ele tá ali achando que ele é a última modernidade, entendeu? Isso é uma baita de uma estupidez, cara. E assim, nós como cristãos, por exemplo, a gente também não tá no sistema. Não, então, ao contrário, eu acho que assim, essa ilusão, eu falei que no sistema não existe, que é uma coisa, mas assim, tá todo mundo no sistema. Tá todo. O sistema é você, Miguel. Você é parte do sistema. Entendeu? O cara, essa é a Red Pill, vamos dar essa Red Pill. Red Pill pra ele. Essa é a Red Pill pra você. Tem outras aqui no meu bolso. A parte que o sistema mais gosta. Exato. Entendeu? Nesse sentido que ele falou. Isso, entendeu? Eu acho que a distinção tá na frase que tá no Evangelho, né? Olha, você está no mundo, mas não é do mundo. Exato. Nós estamos aqui, não dá pra fingir que não, mas olha, é só não pertencer a esse negócio. Né? Você tem que pertencer a outra coisa. Mudando o tempo todo. Né? Exatamente. Aliás, agora me caiu uma ficha, não sei porque eu tava aqui meio viajando. Não tava prestando atenção. Que o cara fica com medo, porque eu tava pensando nisso, né? Porque é isso, é cagaço de tomar um pé na bunda ou de ser traído. Então, olha o tamanho... qualquer pessoa... Não, sendo justo, não é cagagem de ser traído, é cagagem de ser traído, ter os bens confiscados, o cacete. Um pouco disso. Então, é pequeno em todos os sentidos. Não, é porque o cara vai... Isso, ele vai tomar a imprecisão metonimicamente como todo e vai rejeitar tudo que você disse. Que realmente a gente vive num mundo... O que denota uma falta de coragem profunda. De coragem, Se o cara não tem coragem de arriscar a sua... Né? Agora, eu gosto muito daquela coisa que falavam... É o safe space, desculpa. É o safe space, tem tudo a ver. O cara tá no safe space. Aquela coisa de falar assim, a mulher reclama, eu não acho um príncipe encantado, e não sei o quê. Mas tu é princesa, amiga? É mais ou menos assim, as mulheres só me traem. Mas tu é um puta de um pau no cu, um puta de um idiota. Chato não pra conversa cacete. Com ninguém. Eu, se sou mulher, você só olha a mulher enfiava um chifre. Lógico. Você só olha a mulher como um objeto que pode ser bom. É mais ou menos o que o feminismo faz. Que tem que ser submissa a você? Meio que um objeto que vai ser seu opositor e não uma companhia que às vezes vai errar, às vezes vai acertar, às vezes... Uma pessoa real, né? Uma pessoa real. E existem pessoas boas e más no mundo, você pode cruzar com uma pessoa má. O contraponto com o feminismo é perfeito. A feminista, ela quer um cara que seja subjugado a ela, que obedeça todos os caprichos dela. Ela quer uma mulherzinha. Exato. Não, mas é uma geração... o que ela diz que quer. O que ela quer não vamos ver. Olha, conheço não é uma feminista que não gostasse de apanhar. Só as neuróticas, né? Tipo, veja a Emma Watson no ano falando da palestra lá. É o que nós precisamos de homens mais sensíveis, não tenho medo da sensibilidade. Emma Watson, quem você está namorando nesse período em que você fala isso? É um quarterback de rugby. Que deve ser uma flor. Então, umas coisas muito loucas. Estava vendo recentemente um desses stories, dessas coisas que a gente está seguindo agora de história, né? E aí estava mostrando, por exemplo, na Alemanha, pós-Primeira Guerra, um sinal de masculinidade era ter uma cicatriz no rosto. Os caras forjavam cicatriz, cara. Sim. Forjavam cicatriz. Entendeu? Quer dizer, qual que é a diferença pro cara de hoje? Sim, entendeu? Sim. É sempre uma tentativa de você se diferenciar. Né? É uma tentativa de você se diferenciar, que é típico do jovem. Ao mesmo tempo que ele faz um esforço enorme para ser aceito em algum grupo, esse grupo ele só serve se ele puder mostrar para os outros grupos que ele faz como ele é diferente dos outros. Entendeu? E tem hoje em dia também, com essa conversa toda, existe uma idealização tanto do feminino como do masculino, né? Porque os caras falam, não, um homem de verdade tem que ser um cara meio mal-humorado, que não olha muito bem para as coisas, que protege, tudo bem, a gente concorda com isso. Não tira foto que com não sei o quê, não sorri, não tira foto sorrindo, não tira foto sorrindo. E aí começa... E quando, de repente, cara, se você for olhar o que é... Nós cristãos, a gente olha para Jesus.
Não é isso que eu penso quando eu olho pra... Não é a primeira imagem que me vem à cabeça, é um pit boy. Um cara que chuta gato. Um pit boy. Mas Jesus nunca tirou foto com gato. Nunca, isso é verdade. Isso é verdade. Se Nem bem que sorrindo. na Santa Ceia tinha um embaixo da mesa, que você não viu. Sempre Não tem. era forte, mas estava lá. Ele tava... Mas a questão é que também essas... E aí o cara vai buscar uma masculinidade também de Fake, pastiche. forjada. Caricaturado. Caricatural. E acaba criando espantalho. Quer dizer, esse cara virou exemplo de macho Exato. escroto. Ele mesmo, eu sou ele macho mesmo alfa. entra no personagem que o outro criou. Exato. E aí o Fantástico vai lá e faz a manchete. Olha, estamos em perigo porque esses caras são meia dúzia de gato pingado. Porque tá lá. Né? Faltou um de Campari pintelha. na mesa, né? A do Campari. São esses caras eles são realmente material maravilhoso pro outro lado, né? Sim, O cara joga- sim. É boi de piranha, né? O cara, porra... Não tem Só que sobra pra convenhamos gente, que- né? Não, então, cara, sinceramente... Convenhamos que o Campari, pelo menos na minha época de jovem, era bebida meio de baitola. Campari. O cara quer diferenciar o Campari da Rabo de cerveja. galo. Quer um do vermelho? 90. Toma rabo de galo, Exato. porra. Rabo de galo, não, bombeirinho, né? Bombeirinho. É groselha com vinho, cachaça. É isso. É muito bom. Pô, foi bom o papo. Foi bom, conversa boa. Falar alguma coisa? Quer acrescentar algo? Faltou a gnose. Pode falar. Faltou a gnose. Faltou a gnose. Não, é que essa história toda, por exemplo, que, voltando ao lance de que nós temos aqui um troço mal, e aí então, eu tenho que me O mundo libertar. mal e Exato, o mundo é mal e eu tenho a centelha de... Eu preciso achar essa centelha divina. Eu tenho que achar a chave. Tem esse conhecimento aqui que ele vai me Que é libertar. esotérico. Que me Esotérico. liberta. Exatamente. Ele está escondido, e aí tem uma... Cara, é quase como se fosse uma iniciação. Total. É os Illuminati ali. É um grupinho que... Exatamente. Todos os gnoses, todos os movimentos. Como o marxismo foi, quer dizer, ainda, de certa forma, né? Quer dizer, É que eu acho que tem o marxismo a tem iniciação- um elemento mais pop, de que não é superou tão a seita. escondido. Ele superou a seita. mas Esse foi, tem né? um lance Foi. meio de- Assim, Esse é seita, vira um pouco O marxismo era proibido, quer dizer, tinha todo o lance de ser perseguido. Fica cool, né? Nós vamos virar cool daqui um pouco. Vamos. Culo. Cool. Vamos virar Cool. Eu tenho também uma Red Pill para soltar aqui. Opa, vamos lá. na manga. Tem uma na manga. Vamos lá. Se a sociedade, você jovem Red Pill que assistiu até aqui e está com muita boa vontade, em primeiro lugar, desculpa, mas, né, vamos lá. Se você acha aí que a sociedade, ela é uma sociedade ginocêntrica que gira em torno da mulher e que está oprimindo os homens, etc. Alguns diriam até ginoteísta. Ginoteísta. Esse é um termo que existe. Eu sei. Né? Eu Então, prefiro um mundo vaginoteísta. isso você acha que isso é ruim, Que né? horror. Então, isso pressupõe algumas coisas, né? Normalmente esse sujeito pressupõe os papéis tradicionais de gênero, por exemplo, né? Que o homem é de um jeito, que a mulher é de outro, e nós estamos em uma subversão. Ora, se o homem, ele é o princípio, né? Ele é o sol, ele é quem começa, ele é quem coloca as coisas em andamento, e a mulher é passiva, ela recebe, reproduz a coisa e tal, né? Ela é meio lunar, né? Recebe ali a luz do sol e brilha. Né? Aquele lance, as mulheres sobreviviam mais nos tempos antigos, porque vinha a tribo externa, matava os homens e tudo, ficava as mulheres, elas se adequavam à cultura. Né? Tá, se as coisas são assim, e elas têm de ser assim, e as coisas estão subvertidas e escangalhadas, e as mulheres estão desordenadas, elas não poderiam estar assim, tomando todas essas ideias como pressupostas, se não fosse pela autorização, não só autorização, como pelo ímpeto do homem em torná-las assim, se elas forem desse jeito. Então, Partindo desse princípio. partindo desse princípio, você, meu amigo, que acredita É o nesse culpado. troço, é o seu pai, seu avô, os homens são os culpados e não tinha que brigar com as meninas, tinha que brigar com os caras. É isso aí. Então, Pronto. então você brigue com os caras e fala, e vocês são... Brigue com os caras e Ei, fala... brigue com alguém do seu tamanho. Hoje pra ver se é maior, pra ver se você é bom mesmo. Não, é isso que é só o que faltava pra gente. É o machão, eu sou machão vitimista. Eu sou... bicho. Estou sofrendo. Aliás, ó, vim Red Pill, vim de vermelho, mas não tirei Imagina. o casaco. Boa. E tô com a caneta vermelha. Imagina o Super Xandão falando, Devia ter eu tô posto sendo batom. oprimido! Sem pressão, Cuidado aqui é com esse- opressão. cuidado. Não, mas aí eles vão reclamar porque Cuidado. os É o outro homens... Xandão. Eu acho assim, existe mesmo uma...
é fogo, né? Porque os caras têm razão em algumas coisas. Não, existe mesmo uma demonização do masculino. Sim, A sim. criança que é muito ativa na classe, que quer jogar bola. Não, você precisa ficar aqui. Lê esse livrinho. Não posso ler livrinho. Brinca de bonequinho não, aqui, mas não é porque um momento. você é muito... Entendeu? Então, existe... Não dá pra negar que existe Há uma... uma crise, é uma crise imposta, né, da masculinidade. Como, Isso não tem dúvida. tem aquele livro do Jack Donovan, que chama O Código dos Homens. Inclusive, eu comprei a nova, saiu uma edição nova, que estava esgotado a preços, né, estapafúrdios lá na estante virtual. Mas saiu uma nova edição, eu acho que é fácil, chegou hoje a minha, não cheguei a ver muito, mas ele mostra justamente isso. Se há uma masculinidade, qual é o código que a rege? O que o mundo moderno, desconstruindo essa masculinidade, tem a oferecer para o homem? É algo muito menor do que ele quer e do que ele precisa. Então ele vai abordar justamente esses termos e vai tentar, né, chegar ao... E é algo menor que é pior ainda. Pior, além de ser para onde está indo? E o que ele ganha com o homem dá menos para a sociedade. Cada vez menos. É um cara... Se você vai pegar caras afeminados, não, mas emasculados, né? Castrados... onde é que vão estar os caras que vão trabalhar no esgoto? Onde é que vão estar os caras que vão... O Jordan Peterson, apesar de todas as maluquices dele, que ele tem algumas... ele é meio junguiano. Ultimamente eu tenho pegado um bode disso. Mas ele, quando fala dessa coisa da masculinidade, ele é muito preciso, assim. Sim. Que, porra, cara, o mundo precisa de homens e de homens fortes e de homens que sabem que podem ser... violentos, por exemplo. Que às vezes precisam ser. E que não o são por consciência própria. Se precisar, eu sou, mas eu não vou ser. Sim. E as mulheres também precisam ser mulheres que realmente têm um medo desse negócio, dessa agressividade e botam os caras meio na linha mesmo também. A Bela e a Fera, né? Corta o cabelinho do cara, faz dele um monstrinho com um trancinho. Essa é uma narrativa que existe desde que o mundo é mundo, do homem. O cara feroz que é domesticado. Como é que ou geralmente aquele cara que fica mais dócil, né? Sim. Por causa de uma mulher, por causa da beleza feminina. Enfim, tá lá Ulisses, tá todo. Tá lá, o Bernard Shaw com Pigmalião. Pigmalião, então, né? Que gerou a My Fair Lady. Você, o velho rabugento que conhece uma mulher, deixa de ser rabugento. Nossa, isso tá no imaginário. No imaginário, que só uma última na recomendação. realidade, né? A última recomendação é aquele filme do Woody Allen, Whatever Works, que ele inverte isso, né? Que eu acho muito bom. O velho rabugento, a menina toda jovem, ela que fica rabugenta. É isso. É muito mas bom. Existe ontem eu estava vendo, mas isso já faz um tempo, os caras estão problematizando aquela música Baby It's Cold Outside, né? Que é a menina fala, eu tenho que ir embora, e ele fala, não, mas tá muito frio, fica aí. Não, mas meu pai tá me esperando. Porque é uma delícia. Mas tá uma lareira. Ray Charles e Beth Carter. Exato. Cara, aliás, é maravilhoso. E esse jogo masculino e feminino é uma das coisas mais bonitas, divertidas. Cara, todas as coisas boas da vida estão rodeadas disso, né? Do masculino e feminino meio que dançando, é uma espécie de dança. E os caras querem matar isso, né, cara? Não os Red Pills, aí é a turma, os Wokes. Os Red Pills. E olha, lá em 1930, sei lá, a Mae West fazia isso ao contrário. Sim, ela fazia isso com os homens. Nossa, isso aí é um revólver no seu bolso ou você tá infeliz em me ver? Então é isso, gente. Sejam homens, sejam mulheres. Pronto. Conclusão. Vai rezar um terço, sei lá. Mandem seus gurus a merda. Não, acredita que o ser humano, tanto masculino quanto feminino, vai ter gente boa por aí, que, torce pra encontrar pessoas boas. Vão atrás do Teologia do Corpo, do João Paulo II, que resolve os problemas. Boa, Carol. Isso aí. Muito bem. Valeu, muito obrigado. Mais assinem. Boa noite. Assinem todos o canal, os checks, sininho, o que mais? Sininho, comenta. Comentem. Perguntem Se a Pfizer quiser patrocinar com a Blue Pill, inclusive, se a Tânia Pereira não tiver comentado ainda, pergunte onde está a Tânia Pereira. Ela vai ficar feliz. Ela sempre comenta. A Tânia Pereira. Se ela não tiver comentado nos primeiros 10 minutos do vídeo, é porque o vídeo flopou. Não deu certo. O algoritmo não entregou pra ela. A Tânia se ela não receber... Vamos chamar a Tânia aqui. Um abraço pra Tânia. Abraço, Tânia. E até a próxima. Esse foi mais um Quinto Elemento. É verdade. Programa Quinto Elemento. É verdade. Sobe os créditos. Redipilado.
caiu a caneta. Tinha um Red Pills aqui.